Olá, sou o deputado estadual Marcos Martins. Estamos iniciando mais um programa Papo Marcado. E hoje, com a presença, e queremos já de antemão agradecer, do Carlos Clemente, que é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, uma pessoa envolvida nas lutas da saúde e ocupação dos trabalhadores há muitos anos, acidentes de trabalho, doenças profissionais. Ele tem um cabedal de informações interessantes e nós gostaríamos de hoje falar sobre um problema que já deveríamos ter há muito tempo falado e talvez tomado providência. O mercúrio e a nocividade ao ser humano e ao meio ambiente. Você, Clemente, que tem essa luta de muitos anos e que se deparou com vários produtos químicos, inclusive com amianto no início, a Lonaflex, né? E que é uma luta que nós continuamos também junto. O que você poderia nos informar assim o que os trabalhadores contaminados com mercúrio sentem? Como que foi essa relação com os trabalhadores? Entendi. Falar um pouco sobre isso para a gente. Entendi. Não, o mercúrio hoje é um produto que 140 países já proibiram seu uso, né? Porque já se conhece os efeitos dele no organismo das pessoas, tá? Mas aqui em Osasco, nós tivemos uma concentração de exposição à contaminação de mercúrio com trabalhadores de fabricação de lâmpadas na Osram. Então, desde o início da década de 90, então já há 23 anos, o sindicato tem feito acompanhamento e no início, o que a gente via naquele momento era porque o mercúrio não tem cheiro, não tem cor. Muita gente não acredita no seu potencial assim de contaminação das pessoas. E evapora rapidamente? Ele evapora rapidamente. Ele era muito usado no Brasil, por exemplo, na área de garimpo, né, para fazer o garimpeiro. Ele usava o mercúrio para juntar as poeiras, né, as poeiras do ouro, né, para formar, né, para a comercialização dela. E muitos garimpeiros ficavam contaminados por isso. Aqui em Osasco, a gente tem uma fabricação de lâmpadas, né, na Osram, onde no começo dos anos 90 foi detectada uma grande concentração de trabalhadores contaminados, documentado pelo Ministério do Trabalho, né? As pessoas naquele momento tinham um alto índice de mercúrio que era medido ao nível urinário, né? Mas depois se descobriu que o mercúrio ele vai se depositando no sistema nervoso central das pessoas e os principais sintomas, tá? Os principais sintomas que se via nas pessoas era sangramento de gengivas, tá? Cansaço, tá? E nós tivemos muitos depoimentos também, inclusive de sinais de problemas de impotência sexual decorrente da contaminação do mercúrio. Isso ao longo dos anos 90 fomos tendo essa comprovação. Perca de memória também? Perca de memória porque quando chega vai comprometendo o sistema nervoso, o cérebro das pessoas, né? O que entra no cérebro não sai mais. O que entra, que ainda pode ser expelido ao nível da urina, esse, vamos dizer, é onde se fazia os controles, tá? E é por isso que no mundo inteiro o pessoal, né, a maioria dos países, estão proibindo o uso do mercúrio na fabricação não só de lâmpadas, mas de termômetros particularmente, tá? Porque termômetro para medir temperatura de criança, de adulto, né, se tem febre, não tem, quase toda casa tem um termômetro, né, para isso. E hoje, os termômetros no mundo, pouquíssimos são feitos com o mercúrio. Por que o mercúrio está no termômetro? Pela facilidade dele se expandir. Então, coloca o mercúrio embaixo do braço, na boca, né, nas mucosas. Coloca o termômetro, então o calor expandido pelo corpo rapidamente faz com que o mercúrio ali ele se expanda, né? Agora imagina, eu estou trabalhando com o mercúrio
ele está expandindo com a temperatura normal, um pequeno aquecimento da temperatura ali pelas máquinas. Se ele se expande no ambiente de trabalho, as pessoas estão respirando aquilo. Por isso, assim que a melhor maneira de proteger as pessoas do contato com o mercúrio é proibir seu uso industrial. Então, é um problema que nós entramos um pouco atrasado, nós conversávamos um pouco antes aí. Como que o sindicato, né, está fazendo para enfrentar esse problema? Porque nós temos, por exemplo, uma ação coletiva, agora no Brasil, tardiamente, contra os contaminados pelo amianto, de 1 bilhão. Na Europa nós tivemos já a contaminação, a ação contra os diretores da antiga Eternit. Lá tem prisão. Né? Prisão. Lá tem prisão. Prisão. E nós aqui, o que podemos, né, correr atrás do prejuízo para podermos minimizar o problema, se não conseguimos resolver todos já de uma canetada só. Queria que você comentasse um pouco. Não, o mercúrio está no mesmo grupo de problemas, se a gente olhar no Brasil. Como, vamos pegar, recentemente nós tivemos condenações relativamente às contaminações em Paulínia, de pessoas, né, da Shell, Paulínia. Tivemos contaminações, o quê? Mas muitos anos depois das pessoas estarem contaminadas e praticamente já ter parado o uso do produto daquela contaminação. No amianto, ora, aqui no Brasil, desde o início da década de 90, se discute o banimento do amianto no Brasil, né? Hoje nós já temos 66 países que proibiram o uso do amianto no país, e aqui nós continuamos a discutir a necessidade de parar seu uso industrial. Tem uma lei estadual de sua autoria, que é uma guerra para manter o respeito pela lei, né? E agora, né, muitos anos depois, o Ministério Público do Trabalho ingressa com uma ação contra a Eternit, né, muitos anos depois do seu fechamento, aqui em Osasco, por conta dos seus contaminados, né? No mercúrio também não é diferente. A contaminação dos trabalhadores da Osram por mercúrio se dá os grandes registros no começo da década de 90. Inclusive, o sindicato foi interlocutor disso, de trazer o Ministério do Trabalho ali, de fiscalização na empresa, documentação da situação, os primeiros exames dos trabalhadores, depois a empresa levar esses trabalhadores para atendimento especializado na Unicamp, né? Então, nós fomos documentando tudo isso na década de 90, que já era fartamente conhecido os riscos à exposição do mercúrio ali, né? Essa relação nefasta que a Previdência Social aqui de Osasco tinha no tratamento das pessoas quando buscavam um benefício, os órgãos de fiscalização. Nós documentamos tudo isso na década de 90. Há até processos, na década de 90 ainda, de trabalhadores da Osram, que a empresa estavam contaminados, pelo menos de um trabalhador, é muito interessante esse processo, estava contaminado, mas ele queria voltar ao trabalho, em outro trabalho que ele pudesse atuar, né? Ele era um mecânico de manutenção, e entrou com uma ação na Justiça do Trabalho em Osasco, querendo o direito de trabalhar. O juiz de Osasco, na época, decidiu na sentença que a empresa tinha o direito, já que estava pagando o salário, de deixar ele fora da fábrica. Quer dizer, a mesma Justiça do Trabalho, que agora vai apreciar a ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, pedindo indenização por essas contaminações, é a mesma justiça que no passado esteve julgando muito próximo do lado dos interesses da empresa. Por isso nós estamos muito, assim, torcendo muito por o resultado desta ação, a gente vai comentar dela daqui a pouco, estamos torcendo muito pelo resultado, porque agora as vítimas estão aí. Não tem mais jeito de esconder, e o Ministério Público do Trabalho começou a olhar de forma coletiva a isso. Até então ele assistia de longe ao que estava acontecendo, a entidade Ministério Público. Agora não. Agora resolveu ingressar ação, no nosso caso, a ação civil pública contra a Osram, ela foi distribuída em setembro de 2012, a primeira audiência do Ministério, que ocorreu na Vara do Trabalho de Osasco, foi em novembro de 2012,
né? Então agora está na fase de instrução do processo, de documentação do processo, mas eu estou falando 2012, começamos em 91 isso, ou seja, 21 anos depois do sindicato ter denunciado que havia risco de contaminação na empresa. E a empresa, no caso aqui em Osasco, como que ela trata esse problema da intoxicação? Houve mudanças de equipamentos para poluir menos, ou, enfim, quais as providências e como que a empresa trata esse problema que é sério? Entendi. Não, do início dessa movimentação das fiscalizações de 1991 para cá, houve muitas mudanças na empresa, houve mudanças de grupo de maquinário, houve assim, a partir daquela concentração de problemas, né, a empresa fez várias medidas que diminuíram a exposição dos novos para os novos, não é? Sim, sim. O problema é quem já estava contaminado, o problema é essas pessoas que já estavam, por exemplo, com o mercúrio, né, no sistema nervoso central, que aí não tem mais saída. E são pessoas que precisam de acompanhamento médico até hoje. Então tem um problema gravíssimo com essas pessoas, mas a partir daquele momento, né, dos anos 90, a empresa foi mudando então equipamentos, foi diminuindo o risco, foi trazendo sistemas de controle para dentro, por exemplo, o controle da exposição, o modelo que se fazia de controle da exposição, de medir a quantidade da intoxicação, tá? Era um modelo que levava muito tempo para dar respostas. E a partir daquelas denúncias na época, a empresa trouxe equipamento do exterior para cá, né, para fazer análise mais rápida. E tudo isso foi documentado, a Fundacentro entrou nessa discussão, muita gente entrou nisso, e ela foi diminuindo, vamos dizer, foi diminuindo a exposição. Mas, até recentemente, existem situações de contaminação comprovada dentro da empresa. Isso foi passado para nós, informações de uma fiscal do trabalho, auditora fiscal do trabalho, que acompanhou essa empresa por mais de 20 anos, mostrou para a gente, tá, que havia problemas e exigiu que a empresa emitisse até comunicação de acidente de trabalho para esses casos mais recentes de contaminação. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida para debater os riscos e os malefícios que o mercúrio traz para o meio ambiente e para a saúde pública e a saúde das pessoas. Nós estamos aqui com a presença do Carlos Clemente, que é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, que desenvolve há muitos anos um trabalho na área de segurança e saúde no trabalho dos trabalhadores e acompanhou aqui as ações do sindicato na fábrica de lâmpada Osram, aqui da nossa cidade, que certamente temos na região diversas pessoas que trabalharam ou trabalham aí. E alguns poderão estar doentes sem saber as causas e as razões. Então voltamos em breve, fique conosco com Papo Marcado.